Vamos lá falar hoje falando sobre liderança, sobre os primeiros dias de um líder, de uma líder, o que fazer, o que prestar atenção, o que é importante que todos nós estejamos bem atentos, bastante atentos para até muitas armadilhas, né? Para quem não me conhece, eu trabalhei em liderança por 14 anos. Isso sem contar as outras lideranças indiretas, e eu quero falar sobre isso, né? O que é liderança, na verdade? Muita gente acha que para ser líder precisa ter um crachá, precisa estar na carteira de trabalho registrada como um gestor, uma gestora, e eu tenho um conceito um pouco diferente disso, tá? Para mim, a liderança, ela não é exercida apenas quando você tem uma equipe. Eu já falei aqui principalmente de uma liderança indireta e que ela talvez é muito mais poderosa do que aquela liderança que é assumida por alguém que tem no crachá escrito como gestor, como líder de um departamento, de uma área ou até dono de uma empresa. A liderança ela é exercida por todos nós desde o momento em que nós colocamos o nosso pé no chão pela manhã. A autoliderança e a liderança das outras pessoas. Nós lideramos, por exemplo, a comunidade quando saímos para inspirar as pessoas a serem melhores naquilo que elas fazem. Nós lideramos a nossa família quando nós, ali, por meio do nosso conhecimento, da nossa experiência, dos nossos valores, nós transmitimos as nossas experiências mesmo, a nossa vida, não é? Para aquelas pessoas que estão numa geração mais nova do que a nossa. Então a liderança, gente, para mim, acho que a gente precisa, a primeira coisa é quebrar um pouco esse mito, né, de que, eu não sou líder, imagina, eu não sou gestor, eu não sou líder. O líder, ele pode estar exercendo a sua posição de liderança em todas as áreas da sua vida, independentemente de onde ele está. De que empresa ele trabalha, se ele trabalha numa loja, se ele tem um salão de beleza, se ele tem uma academia, se ele tem ali uma grande empresa, ou se ele é chefe de um departamento, ou se ele é simplesmente um colaborador de uma empresa. Então a liderança ela precisa ser exercida por todos nós, né? Porque a liderança para mim é a forma que você inspira as pessoas à sua volta para que elas sejam a cada dia um pouco mais melhores no que elas fazem, como seres humanos, verdadeiramente assim, humanos mesmo, né? O que nos faz humanos. Muitas lideranças que nós assumimos nos primeiros momentos de um líder, de uma líder, são momentos muito desafiadores e há muito sofrimento envolvido. Mas, como disse inicialmente, é importante que nós também, todos nós, mesmo que você não tenha uma equipe subordinada a você no seu trabalho, que você tenha sempre em você que você é sim uma líder nata, um líder nato e que nós podemos influenciar para o bem muitas pessoas à nossa volta, né? Mas o que acontece com um líder que assume a sua posição logo no começo, né? Recebe, então imagina aí uma pessoa que esteja trabalhando numa empresa e que ali, depois de algum tempo, essa pessoa foi promovida a um cargo de gestão. O que acontece com essa pessoa? Geralmente essa pessoa fala assim, uau, eu cheguei lá, nossa, eu consegui, olha que mérito meu. Né? E realmente isso deve ser muito comemorado, não resta dúvida que essa comemoração precisa existir. Agora, daí é que realmente começam os desafios, né, gente? É mais ou menos quando você, por exemplo, está doido para conquistar um cliente e aí você conquista aquele cliente e aí de repente agora você precisa entregar o serviço que você vendeu para o seu cliente. Então, aí é que o trabalho começa de verdade. E muitas pessoas, eu vejo um erro muito comum nos líderes, nos gestores, acharem que aquilo que trouxe as pessoas até esse momento, aquilo que fez com que as pessoas, com que esses líderes conquistassem uma posição de liderança,
essas pessoas continuassem na mesma posição, ou seja, elas continuando a fazer tudo aquilo que elas faziam com a sua dedicação, com seu conhecimento técnico, muitas vezes passando do horário, ficando ali se dedicando ao máximo, se entregando ao máximo. Muitas vezes a gente espera que essas mesmas atitudes, essas mesmas habilidades, competências, sejam por si só suficientes para fazer uma boa liderança. E isso não é verdade, né? Infelizmente, isso não é verdade. Por quê? Porque quando nós tomamos essa postura de que o meu conhecimento técnico é suficiente, ou então eu não tenho conhecimento técnico suficiente para ser uma boa líder, eu começo a olhar para tudo aquilo que me trouxe até aqui. Então existe uma frase bem comum que diz assim, olha, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Gente, realmente, para o gestor, para o líder, o que o trouxe até aqui, ou seja, o que te trouxe até aqui? O seu conhecimento técnico, a sua dedicação, a sua habilidade em lidar com pessoas, a sua competência de entender como é que você faz a gestão do seu tempo, como você lida com as ferramentas, quais métodos você aprendeu. Tudo isso foi muito importante até aqui. Algumas dessas habilidades continuarão sendo importantes, mas elas não são suficientes. Então eu quero me ater aqui a 3 pontos específicos para você que começou recentemente uma posição de liderança, ou que até já está há bastante tempo numa posição de liderança, mas vem patinando com algumas coisas. Atenção para isso que eu vou trazer para vocês. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Pipeline de Liderança. Esse é um livro bem legal que eu indico para vocês, né? Pipeline de Liderança. E os autores desse livro trazem 3 questões ou 3 assuntos que a gente precisa estar muito atenta. A primeira coisa é o tipo de habilidade que você vai precisar agora. Que tipo de comportamento você precisa desenvolver agora? Então, as novas competências requeridas para que você exerça bem a sua posição de liderança são competências específicas para quem tem realmente, de fato, uma posição ali que agora o seu trabalho não é mais feito somente por você. Você precisa fazer com que as pessoas entreguem esse trabalho. Ou seja, o que antes era feito por você, por suas habilidades técnicas, por suas habilidades comportamentais, agora você precisa aprender a delegar, você precisa aprender a dar feedback, você precisa aprender a ter um chapeuzinho de professor no momento certo, um chapeuzinho de desenvolvedor no momento certo. Então, agora o trabalho não é mais executado somente por você, é um trabalho executado por outras pessoas. E você precisa ser o líder, a líder que vai instigar as pessoas a fazerem por meio da sua inspiração, por meio daquilo que você tem como referência para que essas pessoas façam e entreguem aquilo que você precisa entregar, aquilo que a sua área precisa entregar. Então, a primeira coisa que uma líder precisa observar é exatamente que tipo de habilidade você vai precisar dominar agora. As habilidades técnicas não são mais aquelas tão necessárias para vocês. Então, falando sobre essas habilidades necessárias, ou seja, aquilo que eu achava que era extremamente funcional, extremamente importante para me trazer até esse momento em que eu fui promovida, em que eu recebi um cargo de liderança, em que eu conquistei aquilo que eu tanto queria para a minha vida, isso fez com que me trouxesse até aqui. Foi isso que me trouxe até aqui. Mas não é isso que vai me levar daqui adiante, porque agora, como líder, eu preciso inspirar as pessoas, eu preciso servir as pessoas, eu preciso tirar todas as barreiras da frente para que a minha equipe, sim, entregue aquilo que o meu departamento, que a minha área, que a minha empresa precisa entregar. Então, esse é o grande papel do líder. Dito sobre essa questão das habilidades que nós precisamos dominar enquanto líderes, essa é a grande diferença, tá? Então é só você pensar assim, você que é líder, o que você tinha tão importante no seu passado? O que você fez de tão importante para que você fosse promovido, para que você chegasse onde você chegou? Anote isso.
Talvez você vai dizer ali, era a minha pontualidade, era o domínio daquela linguagem, era o domínio daquele sistema, era aquela ferramenta que eu usava tão bem, era aquele relatório que eu fazia minuciosamente com todas as informações. Legal, você dominou isso e isso te levou a ser promovido, isso te levou a ser dono de uma empresa, dona de uma empresa. Agora tá, de agora em diante você tem outras pessoas que você precisa inspirar. Você tem outras pessoas que estão ali subordinadas a você de alguma maneira. O líder é aquele que inspira, é aquele que faz com que as pessoas se tornem melhores naquilo que elas fazem. Então a primeira coisa é observar as habilidades, as competências. E agora qual é o tipo de habilidade, de competência que eu preciso desenvolver? Delegação, dar feedback, estratégias de motivação, comunicação com os times e outras competências que estão ligadas ao relacionamento interpessoal com o seu time e com as outras áreas da empresa, com os outros fornecedores, clientes, enfim, há uma cadeia imensa que o líder agora precisa se relacionar. Se ele ficar no mundinho dele, dominando as ferramentas, dominando as técnicas, querendo saber de tudo, querendo entender tudo, realmente essa liderança vai ser furada. Por quê? Porque cada vez você vai se fechar mais. E aí eu quero chamar um pouco da atenção das mulheres. Nós, todas nós mulheres, temos algumas questões que nos implicam ainda mais nessa dificuldade de liderança. Geralmente, como nós somos muito dedicadas e queremos cuidar de tudo, controlar tudo, saber tudo, nós nos cobramos muito pela eficácia pessoal e pela eficácia do time. Então a gente passa a colocar uma força muito grande nessa cobrança. Então cuidado com isso, porque neste momento você não precisa ser uma boa técnica, você precisa ser uma boa líder. Você não precisa dominar todas as ferramentas, todos os métodos do seu departamento ou da sua empresa. Você precisa ter pessoas que dominam e que saibam disso. É isso que você precisa. Porque senão, se nós ficarmos muito ligadas ao que eu tenho que aprender isso, aprender aquilo outro, a gente entra num sofrimento muito grande, que acabamos somatizando, apresentando sintomas em nosso corpo, como dores de cabeça, problemas estomacais, dores no corpo, nos ombros. Porque a carga está muito grande, a pressão está muito grande. E por isso que a inteligência emocional é tão importante para um líder. O líder que não tem a inteligência emocional desenvolvida dificilmente também conseguirá ser um bom líder. O autocontrole, o autoconhecimento, a empatia, o relacionamento com as pessoas, criar essa rede de contatos para que você lidere bem. Então, atenção, meninas, vocês todas que estão aqui, mas eu percebo isso no trabalho que eu faço aqui diariamente, eu percebo essa força muito maior nas mulheres, Essa vontade de querer saber tudo, dominar todas as técnicas, estudar pra caramba porque precisa dominar tudo. Você não precisa disso. Como líder, você não precisa disso. Quando eu era gestora de tecnologia, na última empresa que eu trabalhei, inicialmente eu ficava assim, foi logo no boom das redes sociais, Então, quando eu pegava ali um colaborador que estivesse olhando no celular, aquilo para mim, nossa, era como assim? Tá olhando no celular na hora do trabalho, Era aquela coisa assim, bem no comecinho, assim, que eu ficava meio, gente, será que eu tenho que controlar isso? Será que eu tenho que controlar aquilo? E aí eu passei a perceber que esse controle que a gente exerce sobre as pessoas, esse controle de que, olha, quem tá fazendo o quê? Que hora que começou? Que horas que terminou? Será que tá ali mesmo? Quero ver se essa pessoa, desde o momento que ela colocou ali no ponto, assinou o ponto, se ela realmente está produzindo. Esse controle que nós temos ou que nós queremos ter sobre a equipe é um controle extremamente furado. É mais ou menos comparado ao controle do pai ou da mãe que querem ter sobre o filho ou a filha que quer vigiar todos os seus passos. Ou seja, eu quero saber onde está para que não aconteça nada, para que essa pessoa não saia do trilho, para que ela fique ali fazendo exatamente o que precisa fazer. Cuidado com isso. Esse controle exagerado, eu acredito e gosto do controle, mas de um controle equilibrado. Mas eu prefiro muito mais da conscientização. A conscientização daquelas pessoas que estão com você, do que você ficar ali num controle extremo do que cada pessoa está fazendo. Porque senão você vai criar um controle e você vai criar estresse tão grande nas
sua equipe que as pessoas vão passar a entender que elas estão ali como se fossem apenas números ou robozinhos que estão ali para fazer aquilo que você está mandando. E aí tem uma outra coisa que tem um ditado também que fala assim: para quem tem um martelo, qualquer coisa passa a ser um prego. Isso para um líder é terrível, porque imagina que quem tem um martelo na mão vai achar que qualquer coisa que aparecer na sua frente vai querer dar uma martelada, né? Isso é muito uma postura do gestor, eu nem falo de líder, eu falo do gestor, que acha que aquilo que ele domina, por exemplo, se ele tem o domínio de uma técnica, se ele vem de uma área, vamos supor, ele é engenheiro, e aí ele assume o cargo de liderança de uma equipe de engenheiros. Aí ele acha que todo aquele controle que ele exercia, enquanto ele era um técnico de engenharia, ele acha que aquilo passa a ser a solução de tudo. Então ele vai querer que todo mundo domine as mesmas técnicas, que todo mundo faça igual ele faz, e aí isso passa a ser completamente furado. Então cuidado com isso. O líder, ele precisa ter humildade para muitas vezes saber que ele não sabe de tudo. E ele dizer, isso eu não sei. Não tem problema nenhum o líder dizer, eu não domino isso, eu não sei isso. Mas eu tenho você na minha equipe que sabe e que domina. E é isso que é importante. Porque senão o que vai adiantar? Se você ficar ali tentando controlar tudo e tentando controlar todos. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre o gerenciamento do tempo. Enquanto nós somos técnicos, enquanto nós somos colaboradores individuais, ou seja, nós ainda não temos uma posição de gestão ou de liderança numa equipe, o nosso gerenciamento do tempo, ele é exclusivo para o cumprimento dos nossos prazos pessoais, para aquilo que nós fazemos. Ou seja, eu tenho aqui uma lista de tarefas, ou eu estou em um projeto, e enquanto eu estou nesse projeto, enquanto eu estou nesse momento aqui da minha carreira, eu preciso ter o gerenciamento do tempo para aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu faço a gestão do meu tempo, das minhas entregas, dos meus projetos. E o líder, quando ele assume uma posição de gestão, uma posição de liderança, o gerenciamento do tempo dele não pode mais ser esse gerenciamento individual. Ele precisa passar a prestar atenção em quanto tempo ele está dedicando para desenvolver a sua equipe. Como é que ele vai ganhar fluência para poder fazer o gerenciamento de tudo que ele precisa fazer. Então, essa mudança do gerenciamento do tempo, de quem era colaborador individual para o líder, ela precisa de uma mudança. E essa mudança é a que vai fazer todo o diferencial, porque o líder agora ele precisa ter tempo para a sua equipe. Seja quando você solicita, seja quando você é solicitado. Para priorização das atividades, dos projetos, da área, do departamento, para fazer os seus orçamentos, enfim, conversar, motivar a equipe, para treinar a equipe muitas vezes, para conversar com pessoas de outras áreas, de outros departamentos, com fornecedores, com clientes. Esse é o gerenciamento do seu tempo. Seu gerenciamento do tempo não é mais minucioso com suas tarefas, com a sua lista interminável de tarefas. Né? Aliás, o líder, ele não pode ter essas listas intermináveis de tarefas, porque o tempo dele é muito mais dedicado à fluência da sua equipe, do planejamento, das atividades da equipe. E isso é fundamental.